Paz do Senhor a todos. Hoje eu tenho uma palavra para trazer para você sobre manifestando-se como filho de Deus na sociedade. Tem um texto aqui nas Escrituras, no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 15 em diante, que vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. E essa palavra, ela vem de encontro com nossos dias atuais. Nós estamos vivendo em uma geração onde essa geração ela não tem procurado servir a Deus, essa geração não tem procurado buscar conhecer a Deus, e se faz necessário que aqueles que receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se manifeste no meio desta geração que está corrompida, dessa geração que está vivendo em trevas, dessa geração que está cheia de entretenimento e não tem nenhum conhecimento de Deus. Então a palavra que eu venho trazer para você neste momento é justamente sobre isso. Para você que aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que nós agora que somos cristãos, que como diz aqui a própria palavra, que nós que recebemos a adoção pelo Espírito de Deus, nós que agora nos tornamos filhos de Deus, nós devemos nos manifestar como filhos de Deus nessa geração. E eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos específicos sobre como eu devo me manifestar como servo do Senhor, como filho de Deus, na sociedade no qual eu vivo. A gente está incluído dentro de um contexto, mesmo com a palavra dizendo que nós não somos deste mundo, que nós não pertencemos a este mundo, mas nós por um breve momento, por um breve espaço de tempo, estamos vivendo aqui neste mundo. E vivendo aqui neste mundo, nós participamos da sociedade deste mundo. Sociedade familiar, sociedade na questão do trabalho, a sociedade na questão no geral, da política em geral. Então eu quero trazer aqui alguns pontos sobre como eu, como cristão, como você, como cristão, deve se manifestar como filho de Deus em algumas áreas. E a primeira área que eu quero trazer aqui para você neste momento é sobre manifestar-se como filho de Deus sendo empregado, sendo um trabalhador normal, ali na sua empresa onde você trabalha, no seu local de trabalho, como você deve se manifestar-se como filho de Deus naquele lugar. No livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 5 em diante, vai dizer como nós, empregados, como nós que temos patrões, como nós que temos empregos formais, devemos nos manifestar, devemos nos comportar como filhos de Deus no nosso local de trabalho. A palavra vai dizer assim, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Então, irmãos, essa palavra justamente vem dizer isso, que nós que somos empregados, nós que temos nossos empregos formais, que trabalhamos em alguma empresa, que nós devemos trabalhar ali com sinceridade de coração, fazendo o melhor no nosso trabalho, na função para a qual fomos contratados, não fazendo como se isso fosse para os homens, mas fazendo como se isso fosse para o Senhor, e no caso tem que ser para o Senhor. Então eu e você que somos cristãos, que somos empregados, então quando nós estivermos no nosso local de trabalho, como a própria palavra de Deus aqui, que nós devemos obedecer aos nossos senhores, quer dizer, nós devemos obedecer aos nossos patrões, e trabalhar ali, exercer a nossa função da melhor forma, para não agradar ao homem, mas para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer de bom coração. A própria palavra aqui vem falar que nós não devemos servir à vista, porque tem funcionários que a gente vai ver que na frente do patrão ele é um excelente funcionário, mas quando o patrão dá as costas, quando o patrão sai de perto, quando o patrão não está, ele é aquele funcionário que deixa de fazer o serviço, que faz outras coisas que não é a sua função. Então a gente precisa entender que nós como servos, nós como empregados, nós como funcionários, nós mesmo no nosso ambiente de trabalho, no nosso local de trabalho, nós temos uma responsabilidade de estar ali, não para homens, não confiando em homens, não para se mostrar aos homens, mas fazendo a nossa função, o nosso trabalho para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. A palavra vai dizer também que
nós como patrões, você que é patrão, você que é um empresário, dono de empresa, que tem pessoas aos seus serviços, vai dizer também no mesmo capítulo 6 de Efésios, no versículo 9, vai dizendo assim, ó, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem pessoas ao seu serviço, você que tem funcionários que trabalham para você, você como cristão, também tem que agir com misericórdia para com o seu funcionário, agir com benevolência, agir com benignidade, com bondade, sabendo que ele é seu irmão em Cristo, ele é o seu funcionário, ele é o seu empregado, mas também ele é o seu irmão em Cristo. E da mesma forma como ele deve, o seu funcionário, o seu empregado deve lhe obedecer, exercendo a sua função, você também tem que tratar ele com misericórdia, com benignidade, sabendo que você também tem um Senhor no céu, tem alguém sobre você que também está te olhando, está te vendo e que te julgará segundo as tuas ações. A Bíblia também vai nos falar também que para você irmão que deseja, que já está na política, ou também que deseja ingressar na política, que também é uma parte da nossa sociedade, é um ramo da nossa sociedade, que nós devemos fazer sempre a vontade do Senhor. Mateus capítulo 6 vai falar da oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso ela vai justamente dizer isso, quando o versículo vai dizer assim, que seja feita a vontade de Deus, a vontade do Pai, assim nos céus, assim na terra como ela é feita nos céus. Então você que é político, você que decide ingressar nessa área, nesse ramo da sociedade, você tem que ter o entendimento que você está entrando naquele lugar, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Não para fazer aquilo que você acha, da forma que você acha que é correto, mas para você fazer aquilo que agrada a Deus. Hoje há cristãos em todas as áreas da sociedade. Há cristãos como patrões, há cristãos como empregados, há cristãos como políticos, há cristãos como donas de casa, há cristãos em todos os ramos da sociedade, há cristãos. E se faz necessário nessa conjuntura atual da nossa geração, que esses cristãos se levantem, que esses cristãos se manifestem, apareçam, né? Manifestando a presença de Deus, manifestando a glória de Deus, manifestando verdadeiramente o agir e a vontade do Senhor em cada área da sociedade. Eu trago essa palavra ao seu coração, eu trago essa palavra a você que me ouve, a você que me vê, para que você possa refletir nessa palavra. Olha para o mundo ao seu redor, olha para os acontecimentos, olha para tudo que está acontecendo, olha para a nossa política atual, olha para todas as áreas da nossa sociedade. Que nós precisamos, irmãos, de pessoas, nós precisamos de homens e mulheres dispostos a se levantar nessa geração, a se levantar contra as ideologias, a se levantar contra a imoralidade, a se levantar contra tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos de homens e mulheres dispostos a viver verdadeiramente com o Evangelho e a se manifestar como filhos de Deus no meio dessa geração incrédula, no meio dessa geração que vive em trevas. Que Deus te abençoe, a você e a sua família.